Olá, boa tarde. Hoje no Panorama nós vamos falar da escravidão no Brasil. Cada novo estudo feito sobre esse assunto nos ajuda a compreender melhor esse triste período da nossa história. O Cais do Valongo, principal porto de entrada de escravos no país, ganhou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Não à toa. É preciso lembrar para nunca mais esquecer. Se as pedras pudessem falar, essas contariam muitas histórias de dor e sofrimento. Elas formam o Cais do Valongo, por onde desembarcaram negros no Rio de Janeiro durante a época da escravidão. O Valongo foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. O local foi encontrado durante as escavações das obras de revitalização do Porto do Rio em 2011. É um lugar de prestar atenção nesse processo, reconhecer o que acontece de violência até hoje contra a população negra e a gente, a partir desse aprendizado, tentar construir um país melhor. Entre os séculos 16 e 19, 10 milhões de africanos foram arrancados do local de origem e trazidos para o continente americano, onde foram feitos escravos. 4 milhões vieram para o Brasil e mais de 2 milhões desembarcaram no Rio de Janeiro. Eles eram expostos e vendidos em lojas que estocavam seres humanos por toda a região do Porto do Rio. Muitos não sobreviviam à viagem. Esses eram queimados, empilhados e enterrados sem qualquer direito à identidade no cemitério dos Pretos Novos. Com o reconhecimento, o Valongo se equipara a regiões como Auschwitz e Hiroshima, que também foram palcos de crimes contra a humanidade. O antigo cais estava escondido embaixo das reformas urbanísticas pelas quais o Rio passou, como a de Pereira Passos no início do século passado. Mas a história não pôde ser enterrada ou esquecida. Grace Mary é prova viva disso. Ela é bisneta de tia Seata. Ela saiu do Recôncavo Baiano justamente pela repressão e veio para cá, para o Rio de Janeiro, e conseguiu, com o samba, mostrar nossa identidade. O negro não nasceu escravo, o negro foi escravizado. Essa é a diferença. Ele foi sequestrado do ambiente dele, do continente africano, e veio para cá. E aqui aconteceu também um genocídio da população negra. Para falar sobre a escravidão e a herança deixada por ela, nós recebemos o historiador Tamis Parron, especialista em história da escravidão, e também o antropólogo Hélio Menezes. Ele é pesquisador do Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença da USP. E você também pode participar dessa conversa, mandando as suas perguntas e também comentários pelo nosso Facebook e pelo nosso Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada, Hélio, Tamis, por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos começar, então, pelo gancho dessa reportagem, aí falando do Cais do Valongo, né? Qual que é a importância da Unesco ter reconhecido esse espaço como um patrimônio da humanidade? Olha, eu acho fundamental que o Cais do Valongo tenha sido redescoberto e tenham dado a ele essa importância que ele, de fato, sempre teve e que, no entanto, nós tínhamos soterrado, não só fisicamente ali naquele lugar, mas na nossa história também. Eu não sei o que é mais assustador, se é saber que entre a data de construção do Cais do Valongo, 1811, e o fim das suas operações legais, 1831, passaram por ali mais de 600 mil africanos escravizados, ou se é o fato de o Brasil tão facilmente esquecer essa tragédia humana que aconteceu ali e tampar aquele lugar e fingir que ele nunca tivesse esquecido. Sim. Às vezes eu acho que a sociedade brasileira tem dificuldade de chamar os crimes que ela comete pelo próprio nome, sabe? Engraçado, o Brasil foi uma sociedade escravista, teve escravidão gigantesca no século XIX e ainda assim, quando você procura nos jornais, dificilmente você encontra a palavra escravocrata ou escravista. É uma sociedade que se lambuzou no tráfico negreiro, que se afundou na escravidão e que não chama pelo próprio nome os crimes Parece que de comete. alguma forma quer negar isso, então. Exatamente. Poderíamos até mesmo fazer uma associação entre isso e aquele editorial polêmico da Folha de São Paulo sobre ditadura e dita branda. Chamar a ditadura de dita branda também é colocar embaixo da terra crimes que foram cometidos e que devem ser denunciados a todo momento. Sem dúvida. E que dizem respeito também, eu concordo inteiramente contigo, mas dizem respeito também a uma certa política de memória e de esquecimento, né? O Cais do Valongo foi o maior porto escravista da história da humanidade, então por ali entraram um número de escravizados africanos maior que em qualquer outro porto no Brasil e no mundo. Aliás, o Brasil foi o maior país escravista também do mundo, isso é importante dizer, né? Não só pelo porto do Cais do Valongo, mas em demais portos do país, mais de 5 milhões de pessoas entraram num comércio que durou por cerca de 4 séculos. Se a gente for comparar, por exemplo, com os números dos Estados Unidos, que é um outro país que recebeu bastante escravizados, os números caem bastante.
né? Entraram muito menos lá. Então, o caso do Valongo tem essa importância gigantesca e acho que é importante também lembrar, como a reportagem mencionou, era um local onde eram enterrados, eram jogados aqueles escravizados que não conseguiam se manter com saúde inteira após o longo período de viagem em tumbeiros, né, nos navios negreiros. Então, o que acho que é importante também lembrar é que o caso do Valongo é um lugar de memória trágica, mas é também um lugar de resistência. Sim. Então, mais de 10%, ao menos do que temos dos documentos históricos, conseguem comprovar que pelo menos 10% dos navios negreiros em direção ao Brasil já conheciam revoltas de escravizados dentro do próprio navio. Ao chegar no cais do Rio de Janeiro, idem, né? Então, era um local também não só de uma trágica memória, mas um local que deve ser pensado só como nesse resistência. início aí da conversa, você já usar essa palavra, lembrar, é preciso lembrar várias vezes. De fato, que é preciso lembrar mesmo, até falar disso muitas e muitas vezes, até para não repetirmos os mesmos erros, né? E até trazendo aí novos olhares, novos estudos. Você se debruça isso há muitos anos, né, Thames? E agora, na sua tese de doutorado, fez aí uma nova pesquisa relacionando Brasil, Cuba e Estados Unidos no processo, né, da escravidão. Por que a escolha desses países? O que os unia? Olha, essa é uma pergunta interessante. O que os unia, em princípio, é uma espécie de Big Bang da modernidade, da grande explosão da modernidade, que está na nossa vida até hoje. Assim. A nossa sociedade é marcada por concentração de pessoas, urbanização, cidades, por concentração de produção, industrialização e por concentração de capital, financiarização, né? Esses processos todos se imbricaram de tal forma com a escravidão nas Américas que dele nasceu um mercado global massificado de commodities tropicais que faziam parte dos padrões de consumo criados por aquela modernidade. Por exemplo, açúcar, que é uma fonte calórica de rápida absorção no nosso corpo, de rápida absorção metabólica, e que é importante para operários. Café, que é uma bebida estimulante que inibe a sensação de fadiga. E algodão, que é a matéria-prima da Revolução Industrial e do qual nós não conseguimos nos afastar nenhum metro, até mesmo hoje, né? Então, assim, de um lado se criou um mecanismo de mercado em que você tinha novos padrões de consumo e de outro, mecanismos de sociedades escravistas que extraíam bastante trabalho para ofertar aqueles produtos a um preço bem baixo. Então, é um sistema complexo esse, que não se reduz ao Brasil, nem aos Estados Unidos, nem a Cuba, mas envolve toda a economia ocidental. Inclusive, a gente pode dizer que são responsáveis ou corresponsáveis pela escravidão no século XIX as elites financeiras de Londres, Hamburgo, Boston, Nova York. Afinal de contas, elas é que emprestavam dinheiro, molhavam as mãos dos escravistas para eles irem comprarem escravos e depois pagar de volta com deliciosas commodities tropicais, certo? Então, essas elites poderiam nunca ter emprestado dinheiro para escravistas no século XIX, mas elas emprestaram. Porque o capital financeiro no século XIX era tão livre como no século XXI. E foi por causa dessa liberdade que a escravidão aumentou. Pois é, nós estamos aqui, né, pegando justamente essa parte da nossa história, né, o século XIX, porque quando falamos da escravidão, as pessoas têm essa percepção, né, Hélio? É algo tão distante que não é nada. Né? Essa é uma operação bastante perversa, né? Seja para pensar que, nesse momento, por exemplo, 2017, temos 129 anos apenas da abolição legal, jurídica da escravatura. 129 anos. O que é muito pouco para um período histórico, né? Um período histórico, pelo menos no nosso país, com mais de 500 anos de descobrimento ou invasão, 129 anos é bastante pouco, né? Para uma memória histórica. Uma coisa importante que estava comentando, porque de fato essas elites das grandes metrópoles são responsáveis pela escravidão, mas também a elite brasileira é preciso ser colocada nesse princípio. No século XIX, a maior parte do tráfico, inclusive transatlântico, era dominado por traficantes brasileiros, né? Que se instalaram em África, se instalaram em diversos portos na África e traziam também, controlavam esse mercado. Então, boa parte do mercado escravista, isso é algo que a gente não vê nos livros de história com bastante frequência, boa parte do mercado escravista, de tráfico negreiro, transatlântico, era operado pelos próprios brasileiros, né? Que comandavam essas operações. Como isso... Quantas coisas nós não vemos nos livros didáticos de história, não é? É verdade. E como isso que o Hélio colocou é importante, assim, a escravidão aparentemente tem 400 anos de existência no Brasil, mas foi
quando o Brasil se tornou independente, foi no século XIX, foi no nosso grito do Ipiranga, que a escravidão de fato atingiu o seu auge. E foi naquela época que o maior volume de africanos escravizados foi embarcado para o Brasil. Mais ou menos de 5 milhões de africanos escravizados embarcados para o país, quase a metade foi embarcada entre 1800 e 1850, no século XIX, ali. Nunca, em nenhum outro espaço da América, por um espaço de tempo tão pequeno, tinha passado tanta gente escravizada como pelos portos brasileiros. E o Estado brasileiro, isso acho que é importante, só para complementar o que ele colocou, o Estado brasileiro teve papel, infelizmente, trágico e fundamental na escravização daqueles africanos. Os empresários brasileiros participaram, mas com apoio do Estado brasileiro na época. Eu vou aqui, só para ilustrar, chamar algumas imagens aqui, para ilustrar a nossa conversa ao longo do programa aí, com imagens do fotógrafo Marc Ferrez, que retratou os escravos no Rio de Janeiro, capital do Império. Fotos das pessoas que construíram o Brasil. Essa primeira imagem que passou ainda agora, por exemplo, de um sujeito com as marcas étnicas bastante marcadas no rosto, né? É engraçado porque essa é uma fotografia do Ferrez que é posterior à escravidão, né? Já é um período de a abolição já estava vigente, já estava vigorando, mas quando a gente consegue ver que a fisionomia, a marca, continua como se fosse, a gente bate o olho e pensa que ainda é uma pessoa escravizada, apesar de naquele momento ter sido fotografada como livre. Sim. Essa continuidade, portanto, essas marcas de continuidade marcaram de maneira absolutamente fundamental o começo da Primeira República Brasileira e ainda se mantém. Acho que esse é um ponto talvez importante. De um modo geral, quando a gente fala em escravidão, quando se pensa em escravidão no Brasil, há uma associação imediata a um fenômeno, uma instituição que seria bastante antiga e que ocorreu no passado bastante remoto, que não é verdade. Além da escravidão ter sido constituída como um sistema brutal de posse de uma pessoa pela outra, isso deixou marcas indeléveis na Constituição do nosso próprio país. Então, quando a gente consegue, de um lado, pensar, por exemplo, é impossível imaginar o que é a Constituição cultural brasileira, o que a gente fala, o que a gente come, o que a gente dança, o que a gente acredita, o que a gente reza, é marcadamente influenciado pelos aportes africanos que vieram com esses seres humanos escravizados, que não trouxeram só a força de trabalho, mas trouxeram também outras instituições junto contigo. De um lado. De outro lado, esse sistema brutal de posse de uma pessoa pela outra também deixou marcas de longa duração no nosso país. Quando a gente vê um país bastante desigual como o nosso, patrimonialista como o nosso, em que uma série de pessoas se outorgam um direito de superioridade frente a outras pela simples questão de composição étnica, de como é a cor da sua pele, o formato do seu cabelo, do seu nariz, a gente não tem como desassociar isso de uma instituição tão duradoura como foi a escravidão. Exatamente, instituição. É o nome correto, que devemos chamar de instituição mesmo, porque ela, aqui no Brasil foi de fato, a escravidão é uma instituição, não é? Você tem total razão, Hélio, está certo. A escravidão no Brasil foi o que os cientistas sociais chamam de instituição total. Uma instituição total é uma instituição que organiza de trás para frente, de cima para baixo, do direito e do avesso, o país, sabe? É uma instituição organizadora do todo da sociedade. Foi isso que... Agora, né, enquanto no século XIX, né, a ideia de liberdade já se espalhava por vários países, isso não acontecia nas Américas, tampouco no Brasil, não é, Thames? Não, pelo contrário, se investia na continuidade desta instituição. Exatamente. Né? Por quê? Se investia, essa é uma ótima pergunta. Por que se investe na continuidade da escravidão no século que é conhecido como da expansão da liberdade? Sim. Em parte porque a construção da liberdade está vinculada com a construção da exploração do trabalho. Quanto maior a liberdade, maior o poder de consumo. Quanto maior o poder de consumo, maior o mercado para algumas commodities. E se alguns países bancam a exploração violenta e barata do trabalho, você cria uma conexão entre liberdade e escravidão muito forte, que é o que aconteceu no século XIX. Quer dizer, então, que enquanto pessoas livres na Europa, por exemplo, se beneficiavam dos trabalhadores aqui escravizados? Sem dúvida. Não dá para dissociar a construção da liberdade do europeu e mesmo do norte-americano com a construção da escravização dos africanos no Brasil. São relações aparentemente desconectadas que se inserem num complexo econômico unificado.
Eu queria fazer um adendo em relação a isso, concordo inteiramente, mas talvez seja importante também a gente relembrar e remarcar repetidas vezes em relação a isso, que não só os trabalhadores brasileiros escravizados financiavam o luxo e a riqueza e a liberdade no limite de pessoas na Europa e nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Isso é importante demarcar. A gente às vezes esquece ou não relembra com o cuidado que deve ser que as elites locais também se beneficiaram. Não é à toa que ainda hoje temos um mercado de trabalho tão marcadamente segmentado por cor e classe no Brasil. Então, quando a gente vê que a maior parte, por exemplo, dos postos de trabalho de grande dimensão, de postos de trabalho com alguma visibilidade pública, são ocupados majoritariamente por pessoas brancas. Isso num país em que somos mais da metade da população. Nós negros somos mais da metade da população. Então, se há esses desníveis, né, e especialmente isso vem a partir de um processo abolicionista que foi incompleto, então, quando o movimento negro fala há muitos anos que a abolição da escravatura foi uma farsa, obviamente não se diz respeito à farsa jurídica, ela aconteceu, mas foi uma farsa em todos os demais significados. A gente não vive só no mundo jurídico, a gente vive no mundo social, cultural, etc., econômico. Então, a partir do momento em que essa massa de pessoas escravizadas foram libertas da noite para o dia, sem um acompanhamento ou algum tipo de instituição estatal que pudesse dar a elas o suporte para se reerguer, para construir uma vida nova, de inclusão social, de inclusão econômica, essas pessoas foram marginalizadas e foram ocupar as grandes favelas das nossas cidades, né? Começa daí uma trágica história que hoje a gente olha para trás e às vezes nos esquecemos que tem raízes mais profundas, né? As desigualdades no Brasil e, aliás, não só as desigualdades, eu diria que todo o sistema econômico-social brasileiro ainda hoje não pode ser pensado, se quisermos pensar de uma maneira crítica, sem levar conjuntamente o legado da escravidão no jogo da soma. Não tem como. Eu acho que, sim, a escravidão, como ela foi uma instituição total, ela legou uma série de heranças para as gerações subsequentes no Brasil e para nós também. Sim. Então, hoje, quando qualquer brasileiro abre a janela do seu quarto e olha a paisagem urbana do Brasil, ou se ele estiver no campo, olha para as relações agrárias no Brasil, ele, de alguma maneira, pode ver uma correlação entre escravidão e aquele, enfim, vamos chamar de caos urbano, porque em parte as cidades brasileiras têm uma componente caótica. É aquele caos urbano em que ele vive. É muito fácil explicar isso. O Brasil é uma sociedade que dependeu do tráfico negreiro. O tráfico negreiro significa ter acesso violento à mão de obra, tá legal? Trazer a mão de obra para cá violentamente e mantê-la sob controle violentamente. Com toda a resistência, com toda a briga, mas a violência faz parte desse processo. Numa sociedade organizada assim, você não precisa de estímulos sociais positivos para atrair e manter a mão de obra. Mas se você não tem tráfico negreiro, como é que você atrai a mão de obra para o país e você faz a mão de obra ficar aqui? Ora, criando um mercado de terras devidamente titulado, coisa que nós não temos até hoje, certo? Porque você precisa de um mercado de terras com acesso relativamente universalizado para as pessoas virem e poderem ficar no país e acesso fundamental à educação básica de qualidade. Então, instituições básicas como o mercado rural denso em pequenos lotes rurais ou cidades bem organizadas ou acesso universal à educação de qualidade são traços institucionais que nós não temos porque nunca precisamos ter, porque organizamos sempre o recrutamento de mão de obra via violência. Isso é complicado. Aqui tá muito interessante. Aqui eu estou me esquecendo que eu tenho que chamar um intervalo. Então, a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a escravidão e a herança deixada por ela. Com a gente, o historiador Tamis Parron e o antropólogo Hélio Menezes. A gente estava aqui no intervalo, né, tentando ver o que mais falar, porque tem, né, tanta informação importante para falar aqui nesse programa, mas eu vou trazer aqui alguns números só para chamar a atenção das pessoas. O Brasil recebeu mais de 4 milhões de africanos durante os quase 4 séculos de escravidão. Isso significa pouco menos da metade da população que deixou o seu continente de origem. Bom, vamos lá. Agora, nós falamos um pouquinho no bloco anterior sobre o tráfico negreiro, né, que foi, em determinado momento, proibido, mas que continuou sendo feito de forma ilegal aqui no nosso país, não é? Exatamente. O tráfico negreiro foi proibido por um acordo bilateral do Brasil com a Inglaterra.
em troca do reconhecimento da independência do Brasil. E em 1831, em tese, não podia mais entrar nenhum africano escravizado aqui. Aí o Estado brasileiro acreditou nisso e fez uma lei dizendo que qualquer africano escravizado que entrasse no Brasil depois dali seria livre. Ora, não era para ter mais tráfico negreiro, não é? Pois é, mas nos 20 anos seguintes entraram mais ou menos 700 mil africanos escravizados no país. Essas pessoas... Depois foi proibido ainda assim 700 mil. Sabe o que isso significa? Isso significa... O Brasil tinha mais ou menos 1 milhão e pouquinho de africanos escravos, pessoas escravizadas, na época da independência, certo? 700 mil que entraram depois da ilegalidade do tráfico negreiro, ou da ilegalização, significa mais da metade da população escravizada que o Brasil tinha na época da independência. É uma quantidade absurda. Essas pessoas, à letra da lei, são livres. Eram para ser livres. E, no entanto, não foram. Não foram por causa da ação conjunta de empresários, fazendeiros e Estado brasileiro. Empresários, fazendeiros e Estado brasileiro, né, Hélio? Alguma relação com os dias atuais, né? Essa tríplice combinação continua bastante vigente nos dias de hoje. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu sei que temos um tempo curto, mas se a ideia do programa é discutir um pouco essas heranças da escravidão, acho que vale a pena, ao menos atentarmos o nosso olhar para que algumas heranças bastante perversas continuam. Se no Brasil, já na metade do século XIX, nos anos 30 do século XIX, a lei não era levada a sério, aqui esse estado de causa ainda continua reinando entre nós. E quando a gente consegue perceber, por exemplo, eu me lembro no começo desse ano, 2017, tivemos uma crise nos presídios brasileiros, especialmente no norte, bastante grande. Mais de 130 pessoas foram mortas, a grande maioria delas eram pessoas negras, jovens de periferia, muitos deles decapitados, inclusive. Esse é um tipo de fato e de acontecimento que em qualquer lugar do mundo teria trazido uma repercussão bastante mais acentuada do que foi feito aqui no Brasil. A maior parte são corpos negros, a gente não se importa. Mais de 70% da população carcerária no Brasil ainda é negra e a maior parte deles são jovens, de um lado. De outro lado, 77% das vítimas de homicídio no país são jovens negros de periferia. Isso equivale a dizer que a cada 23 minutos um jovem negro de periferia é assassinado nesse país. A cada 23 minutos. Esse é um dado que, se não levarmos na conta da equação as heranças perversas da escravidão, a gente nunca vai conseguir entender e não vai conseguir superar, que acho que é o mais importante. Entre esses jovens presos ou mortos pela polícia, temos, por exemplo, o caso flagrante de Rafael Braga. Rafael Braga foi preso nas manifestações de junho de 2013 no Rio de Janeiro por portar 2 materiais de produtos de limpeza. E ele continua ainda preso. É jovem, é negro, é periférico, é pobre. É um caso escandaloso. Em qualquer outro lugar do mundo teríamos uma repercussão bastante maior e uma campanha bastante mais robusta de não permitir esse caso. Que é um caso, vejam bem, que tomou uma dimensão maior por ilustrar um processo que é muito mais amplo. Então, esse processo de invisibilização, de enorme violência que existia no 19 e continua a existir até hoje, de não cumprimento da lei, de encarceramento massivo de pessoas negras, são processos de longa duração. Enquanto a gente não se atentar que isso é um atentado ao próprio país, à ideia de civilidade, não tem como a ideia de democracia e cidadania reinar entre nós. Se a gente ainda hoje vive numa república fracassada e que a gente vive em um sistema democrático absolutamente fracassado, é porque a gente não conseguiu ainda se livrar dessas amarras que vêm do século XIX. Olha, como é importante... Das amarras do século XIX, exatamente. É esse passado que explica aí tudo o que acontece hoje. Não, você ia dizer como é importante uma sociedade se escandalizar, não? Se escandalizar e continuar escandalizada com dados como esses que o Hélio acabou de trazer e que não poderiam ser esquecidos jamais. Às vezes me parece que a sociedade brasileira é a metáfora de um navio negreiro. Isso era antigamente, isso continua até hoje. Os brancos estão no andar de cima, os negros no porão embaixo, os brancos gozando de maior espaço, os negros empilhados e amontoados, os brancos com maior expectativa de vida, os negros com menor expectativa de vida, tudo isso girando em torno do lucro e com enorme desrespeito dos direitos individuais, certo? E ainda assim, no período da ilegalidade, contra a lei. Às vezes me parece que o Brasil é isso, assim, tá tudo errado, mas ainda dá lucro no final. E ainda dá... Excelente essa comparação. Bom, nós estamos chegando no final. Vou trazer aqui uma frase para vocês comentarem, né, do abolicionista brasileiro Joaquim Nabuco, do livro Minha Formação.
A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Hélio. Essa é uma frase interessante, depois ela foi inclusive musicada pelo Caetano Veloso no Noite do Norte, mas acho que é preciso continuar. Essa frase, embora seja bastante descritiva de uma característica, de uma instituição que marcou a característica do Brasil e continua a marcar, o Nabucco continua. E ele, a sequência dessa frase selecionada, ele diz: a escravidão permanecerá por muito tempo a característica nacional no Brasil. Ela instalou em nossas vastas solidões uma grande suavidade. É só para mostrar que mesmo os abolicionistas à época tinham um posicionamento bastante conservador em relação à escravidão. A ideia de que a escravidão teria instaurado entre nós uma grande suavidade é absolutamente mentirosa. É como se de qualquer maneira tivesse vendo um lado bom disso. É como se tivesse um lado positivo. E isso, veja bem, isso é um processo que continua ainda tão marcado hoje em dia, que muitas das vezes quando se fala em, por exemplo, heranças da escravidão, a maior parte dos comentadores vão falar dos aportes culturais, da religião, da comida, da dança, da música e assim vai, que são de fato inegáveis. Inclusive o português que a gente fala, como a Lélia Gonzalez gostava de dizer, é na realidade um pretuguês, né? Porque na realidade o que acontece são uma mescla de tantas palavras e estruturas gramaticais africanas que o nosso português ficou marcado. Mas há outro aspecto, esse aspecto da violência e de uma suavização da escravidão, que ainda continua marcado em nossa memória, é um aspecto perverso muito pouco comentado. Só palavrinha final. É perfeito. O Brasil é um país de identidade cindida, porque é escravista, mas é um afro-Brasil. E tem que saber lidar com a positividade da sua identidade como um país africano ou afro-brasileiro e, ao mesmo tempo, prestar contas com esse passado que não pode ser soterrado como o caso do Valongo. Sem dúvida. Eu agradeço muito a participação de vocês hoje, essa conversa tão rica que, assim, deveria se estender muito mais. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você. Até a próxima. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Boa tarde para você.